Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Gálatas capítulo 3, versos 10. Quando apresentamos essa passagem aos adventistas do sétimo dia, mostrando que estão debaixo da lei, se colocando sob maldição, eles argumentam que Paulo está se referindo à parte cerimonial da lei, abolida por Cristo, que, segundo eles, foi escrita no livro, que foi colocado ao lado da arca, e que não se refere ao decálogo, que foi colocado dentro da arca, sendo a parte moral da lei. E citam Deuteronômio capítulo 10, versos 5, e Deuteronômio capítulo 31, versos 24 a 26. Leiamos. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Deuteronômio 10, versos 5. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Deuteronômio 31, versos 24 a 26. Bem, mas será que esse argumento se sustenta? De que as tábuas, por serem colocadas dentro da arca, seriam a parte moral da lei, e o livro, por estar ao lado da arca, a parte cerimonial? Bem, as tábuas dos 10 mandamentos não foram postas dentro da arca por serem superiores, ou a parte moral da lei, mas para servirem de testemunho visível do concerto que Deus fez com Israel. De acordo com o costume daquela época, qualquer contrato solene ou aliança era firmado selecionando algum objeto, como testemunha ou testemunho daquele acordo. Por exemplo, foi assim que Jacó ergueu um pilar como testemunho de seu voto para com o Deus de seus pais. Está em Gênesis 28, versos 18. Mais tarde, esse mesmo Jacó fez com Labão uma aliança e ergueu um monte de pedras como testemunho daquele acordo. Está em Gênesis 31, versos 48. Abraão reservou 7 cordeiros como testemunha da aliança dele com Abimeleque. Está em Gênesis 21, versos 27 a 30. Quando a aliança foi firmada entre Deus e Israel no Sinai, Deus deu as tábuas de pedras para servirem como testemunha daquele acordo. No acordo que Israel tinha feito para guardar aquela lei. Por isso as tábuas de pedras eram chamadas de tábuas do testemunho, conforme Êxodo 31, versos 18. A arca na qual foram postas as tábuas era chamada de Arca do Testemunho, conforme Êxodo 40, versos 5. E o tabernáculo onde a arca foi posta era chamado de Tabernáculo do Testemunho, conforme Êxodo 38, versos 21. Essa é a razão por que o decálogo foi escrito, e não porque era uma lei superior às demais. Os 10 mandamentos era apenas uma representação de toda a lei. Seria inviável Deus escrever todas as leis, 613 ordenanças, em 2 pequeninas tábuas que cabiam nas mãos de Moisés, conforme Deuteronômio 9, versos 15. O argumento adventista é falacioso, pois no livro estava uma cópia de toda a lei, inclusive os mandamentos do Decálogo.
Leiamos. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio, capítulo 30, versos 10. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Deuteronômio, capítulo 28, versos 58. Veja que fica claro que no livro continha toda a lei, inclusive os mandamentos do Decálogo. Outro detalhe é que os 2 maiores mandamentos, segundo Jesus, estavam originalmente no livro e não nas 2 tábuas. Amar a Deus sobre todas as coisas encontra-se em Deuteronômio, capítulo 6, versos 5, e amar ao próximo como a si mesmo encontra-se em Levítico, capítulo 19, versos 18. Bem, voltando a Gálatas 3:10, Paulo não diz que é maldito quem não observar os 10 mandamentos, mas que é maldito quem nem observar tudo o que está escrito no livro da lei. Ou seja, quem não observar toda a lei do Antigo Testamento. Paulo cita Deuteronômio 27, versos 26, que diz assim: Maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Todo o povo dirá amém. Deuteronômio 27, versos 26. Tiago vai dizer o mesmo que Paulo com outras palavras. Vejamos. Porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Tiago, capítulo 2, versos 10. Portanto, o argumento adventista em dizer que os mandamentos que estavam nas tábuas, dentro da arca, são morais, e os que estavam no livro, ao lado da arca, são cerimoniais, para fugirem do que Paulo falou em Gálatas 3:10, não tem nenhuma sustentação bíblica.